desigualdades sociais estão em todo o país. Instituições como Unicef e Unesco acompanham de perto os avanços decorrentes de políticas voltadas para a redução da miséria no Brasil. Mas ainda há muitas dificuldades nas áreas de educação, saúde, emprego, distribuição de renda e assistência social. Estados e municípios precisam dar um salto para diminuir logo essas desigualdades. E o orçamento público é um canal para isso. É o que vamos destacar na teleaula de hoje. A questão premente, urgente, vital no século XXI é garantir a cada ser humano o direito sagrado ao alimento e à nutrição. Eu só consigo trabalhar patamar de civilização de uma população onde eu tenho uma população que tenha acesso a serviços sociais com dignidade e elas consigam trabalhar, elas consigam ser incluídas em processo de educação, onde elas conseguem se sustentar. É necessário que a rede prestadora de serviços da assistência social, os centros de referência da assistência social, os centros especializados da assistência social, eles sejam amplamente implantados em todos os 853 municípios do estado de Minas. Garantir a cidadania é também promover o desenvolvimento. A questão da pobreza é problema grave que impacta em várias áreas e depende de ações de assistência social, como um lugar para morar. Mas como fazê-las no meu município? O plano plurianual difere de cidade para cidade, de estado para estado e também de governo para governo. Em alguns municípios, especialmente na maioria dos pequenos, o PPA pode ser apenas um rol de ações que o governo precisa e pretende executar. E para isso é preciso alguns cuidados. Um bom plano, em primeiro lugar, tem que ser realista. De nada adianta elaborar programas se no momento da execução do orçamento não houver recursos disponíveis para custear essas iniciativas. O planejamento não deve alimentar uma falsa expectativa de disponibilidade de recursos, porque isso só compromete o plano e sua viabilidade. Um método simples de estimar as receitas é considerar o crescimento verificado em anos anteriores. Porque se soubermos o quanto temos de receita aqui na nossa cidade, podemos traçar as diretrizes que aprendemos lá na última teleaula, priorizando os problemas conforme as urgências já levantadas lá no diagnóstico, não é? Isso mesmo. E definidas as diretrizes, é preciso distribuir os recursos entre os vários órgãos e entidades públicas que atuam no município. Mas nessa etapa, devem ser consideradas primeiramente as despesas obrigatórias, previstas na Constituição. E você sabia que todo governante é obrigado por lei a destinar um percentual de investimentos para a saúde e para a educação? Veja algumas dessas determinações para você cobrar aí no seu município e no seu estado. 25% das receitas de impostos e transferências constitucionais previstas devem custear as despesas com as atividades e projetos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. 15% das receitas de impostos e transferências constitucionais previstas devem custear as ações e serviços públicos de saúde. Há recursos para assistência social do município, estado e governo federal. E ele necessita também do complemento das ações dos recursos da habitação, da saúde, do meio ambiente, geração de renda, para poder complementar todo o trabalho social hoje no município, estado e no Brasil. Um bom orçamento vai fazer a linha da assistência social mais dinâmica, né? O orçamento mais abaixo realmente vai ter que ser buscado recursos de outros fundos, como educação e saúde. E não tem limite de gastos para a manutenção do poder legislativo? Tem sim. Em termos de percentuais das receitas tributárias e das transferências constitucionais, as casas legislativas devem respeitar o limite conforme a sua população. Antes
Antes de planejar a distribuição de recursos para qualquer programa ou ação, o Executivo deve reservar uma parte para o pagamento da dívida pública, precatórios e requisições de pequeno valor. Deve também separar recursos para o pagamento de pensões, salários de servidores ativos e inativos, programas de duração continuada, como vimos na teleaula anterior, e para obras em andamento. Resultado, com os recursos que sobram, serão pensados projetos novos para a sua comunidade. Eu penso que é oportuno governo do estado, governo federal e governo municipal, nós discutirmos coletivamente quais ações que nós vamos desenvolver, porque na realidade a pessoa vulnerável ela vive no município, então nós precisamos, o município, nós precisamos de ter mais recursos, nós precisamos que sejam potencializados esses recursos para que realmente a gente consiga reverter esse quadro de extrema pobreza. Para levantar as ações já em andamento e seus custos, é só consultar o orçamento em execução, não é? Por isso ele é considerado uma peça de planejamento tão importante? Isso mesmo. Feito isso, é hora de definir as atividades de duração continuada, como a coleta de lixo, a manutenção de praças e o desenvolvimento do ensino fundamental. E também os projetos, como, por exemplo, a construção de um aterro sanitário. Assim, o PPA é enviado para análise e validação às unidades setoriais. Em seguida, consolida esses programas no PPA, elabora a mensagem que acompanhará o plano e, enfim, redige o projeto de lei que será enviado à Câmara Municipal. No âmbito do PPAG, o Conselho aprova esse plano e monitora a execução do mesmo. Então, o Conselho atua ativamente nas audiências públicas de acompanhamento do PPAG e também nas nossas plenárias ordinárias, que acontecem a cada 2 meses, a gente tem a atribuição de convocar as secretarias e órgãos envolvidos para prestarem contas da execução das ações previstas no PPAG. O projeto de lei do PPA é enviado com seus anexos ao Legislativo para ser apreciado, modificado, se for o caso, e aprovado. Essa é a etapa de participação do Poder Legislativo na formatação do PPA. Para que seja feita uma análise e possa acontecer o necessário aprimoramento do plano, a Câmara Municipal deve promover consultas a órgãos e entidades da administração pública, como também realizar audiências públicas com a presença dos responsáveis pela programação no Poder Executivo. Apresentou um projeto de lei dizendo: vou construir tantas escolas a este custo. Ou seja, a minha meta física é esta e a minha meta financeira é essa. Isso é um parâmetro para a sociedade acompanhar. Conseguiu, de fato, construir todas essas escolas? Gastou, foi isso mesmo, ou teve que gastar mais? Por que teve que gastar mais? Não conseguiu construir todas? Qual foi o problema? E aí a gente tem uma coisa bacana no meio do ano, que é o monitoramento. São as audiências públicas em que a gente traz aqui na Assembleia o pessoal do governo do Estado para dar justamente essas explicações. Até o meio do ano, pegar o seguinte: olha, o governo do Estado se propôs a financiar tantas equipes de saúde da família nos municípios. Financiou só 1/4? Por quê? Tem que ter uma explicação. E o governo do Estado vai explicar. Só uma dúvida. Enquanto se elabora o PPA, estamos no primeiro ano do governo eleito. Portanto, este prefeito, governador ou presidente estará naquele ano obedecendo ao PPA anterior, ao mesmo tempo em que se elabora a LDO e a LOA? Isso mesmo. Por isso, é muito recomendável que o PPA seja elaborado em conjunto com a LOA, de tal forma que a estrutura de programas e ações do plano sirva como base para a elaboração do orçamento. Assim, os valores detalhados na LOA vão embasar as projeções plurianuais das ações que compõem o plano. Mas a LDO e a LOA são assuntos para as nossas 2 últimas teleaulas dessa série. Até lá! Na teleaula de hoje, você viu como um plano plurianual pode ser elaborado no seu município. Viu como os recursos são destinados para a manutenção da estrutura do governo, pagamento de servidores, compromissos com dívidas internas e externas e obras em andamento antes de se pensar em novos programas.
e que há ainda muitos mecanismos participativos, tanto na elaboração quanto na análise e discussão do PPA, através dos quais você pode e deve participar. Gostou? Então não esqueça, ao assistir às 10 teleaulas desta série do programa TV Escola sobre Orçamento Público, aqui pela TV Assembleia, você pode fazer também o curso na internet, pela Escola do Legislativo, para ter sua aprendizagem avaliada e certificada. Para saber mais, é só mandar um e-mail para a gente. Você também pode saber mais fazendo um curso pela internet oferecido pela Escola de Administração Fazendária sobre Educação Fiscal. Sabemos que muito tem sido feito. A própria Constituição de 1988 tem como fundamentos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o combate à pobreza e à exclusão social. Mas alcançar esses preceitos não é tarefa das mais fáceis. Antes de tudo, é preciso uma educação de qualidade e acessível a todos. É preciso também um sistema tributário que seja instrumento de distribuição de renda, isto é, que cobre taxas e impostos de acordo com a capacidade econômica de cada cidadão. Que a população abaixo da linha da pobreza seja a principal beneficiada. Agora é hora de praticar com os conhecimentos adquiridos. Acesse o curso pela internet e faça a avaliação online.